Olá pessoal, tudo bem com você? Nesse conteúdo eu quero explicar para você o que Deus ensina sobre as doenças da alma. O que a ciência fala sobre as doenças das emoções e o que Deus ensina sobre as doenças da alma. Pessoas que narcisista, pessoas bipolar e pessoas que têm problema de sistema nervoso avançado, problema de sistema nervoso central, isso, quando você busca Deus, você vê que é doenças da alma. Eu tinha tudo isso. Eu já fui uma pessoa bipolar, nervosa, narcisista e Deus curou. De antemão eu já vou dizendo isso para você entender o que Deus ensina e o que a ciência ensina. E que tem versículos bíblicos que explica para você. Mas se você buscar o conhecimento da palavrinha, para você entender o que Deus está lhe ensinando. Primeiro, a palavra sagrado. Quando você ouve uma palavra sagrado, o que vem na sua mente? Você diz sagrado é uma palavra religiosa, né? É uma palavra que significa sobre religião. É uma pessoa separada, uma pessoa sagrada. Mas não é bem isso que Deus ensina. A palavra sagrada é sentido, missão. Quando você começa a buscar Deus, Deus começa a mudar o seu sentido de vida. Deus lhe entrega uma missão. Você começa a ver a vida de olhos de forma diferente. Então, os odres velhos saem do homem e começa a entrar os odres novos no homem. Então, quando Deus diz, me busque de todo o seu coração, não é me busque de toda forma, porque de toda forma você não vai encontrar. Então, as pessoas, por buscar a Deus de toda forma, ela busca Deus de qualquer forma e vive mergulhada em medicina, buscando tratamento e não encontra. A ciência explica que o narcisismo e a bipolaridade já saem em exames de fezes. Mas quando você vai fazer um exame, você vai atrás da cura, né? Você não vai apenas querendo saber o que você tem. Apesar que tem muitas pessoas que faz isso, ela só quer saber o que tem, mas ela não busca tratamento. Ela só sabe que tem o problema. Então, o narcisismo, pessoas que têm doenças de central, de nervos, pessoas que é bipolar, já sai no exame de fezes. Mas cadê a cura? É isso que o ser humano não para entender. Um dia eu encontrei uma mulher com um monte de comprimido na mão, para gastrite. E ela disse que estava se sentindo mal, que estava ruim. E eu aproveitei aquela oportunidade para dizer a ela que doença de gastrite veio dos nervos, né? E que ela tinha que buscar o conhecimento. Aí ela só fez dizer, já correndo de perto de mim. Ela já respondeu correndo. Eu sei que eu tenho problema de ansiedade, problema de nervo. Eu tenho muito, mas já saiu correndo. As pessoas, elas não querem saber a causa da doença. Elas querem o remédio da doença. E essas doenças não se cura com o remédio, né? Gastrite nervosa você não cura com remédio. Você vive tomando o remédio, as cápsulas, e causando outras doenças. A medicina diz isso, a ciência diz isso. Mas mesmo assim, quando alguém vai dizer que a pessoa precisa buscar a Deus, é como se ela não precisasse. Ela sai correndo. Ela diz, eu sei que eu preciso, mas ela não quer buscar. É isso que acontece com as pessoas que vivem doentes da alma. Elas não identificam a causa do problema
elas buscam a solução do problema em fontes erradas, não acha e se rende em viver com aquele problema. Eu era doente, né? Eu era bipolar, narcisista e tinha problema do sistema nervoso. E Deus curou tudo. A ciência diz que as células do sistema nervoso não se regeneram, ela não se renova. Pessoas que têm problema de nervoso não acham cura. Você vai vivendo, vai destruindo o seu sistema nervoso e as células, elas não se regeneram. Mas aí, se você se aprofundar nas coisas de Deus, você entende que Deus cura. Mas as pessoas dizem assim, Deus pode tudo, Deus até ressuscita um morto, mas ela não para buscar o conhecimento para que Deus regenere as células do corpo. Veja como é sério a gente não dar importância às coisas de Deus. Eu cheguei a um estágio da loucura. O que é a loucura? Né? A medicina, ela não acha a solução do problema da loucura. A medicina não acha. Quem tem família que busca ajudar aquele paciente que fica louco, o paciente ele volta à sanidade mental com a busca de Deus. Mas se você pegar uma pessoa no estágio da loucura e internar no hospício, ela não vai achar a cura. É muito raro. É raríssimo uma pessoa que chega o estágio da loucura, ela achar a solução do problema se dopando. E o que as clínicas fazem com as pessoas que chegam ao estágio da loucura? Ela é apenas dopada, né? Dopar toda hora, de manhã e de noite, comprimido e injeção na veia para o ser humano viver dopado. E isso não é a cura. Quando eu estava no estágio da loucura, eu só gritava. Eu não lembro, eu não sei o que saía da minha boca, eu sei porque as pessoas me disseram, né? Que eu gritava, eu chorava, eu pedia para não me internarem no hospício, mas eu não lembro. Não senti dor, não lembro do que saía da minha boca. Então, quando Deus diz que o ser humano que não busca Deus, ele se torna um louco, Deus não está errado. Quer dizer, quando eu era bipolar, narcisista e doente dos nervos, eu já era uma pré-louca. Mas eu não tinha ciência do que vivia. Eu apenas vivia. Então, como você vai viver o problema sem achar a causa e vai achar a cura? Não tem como. É impossível. Veja bem, o Alzheimer e a demência são o sistema de nervoso central. A ciência diz isso. Que a pessoa que tem Alzheimer e tem doenças de sistema nervoso central não tem cura. Mas também a ciência diz que quem é bilíngue, quem fala duas línguas, raramente ela tem problema de Alzheimer. É uma prevenção do Alzheimer, é o ser humano falar duas línguas. É uma das causas, um dos fatores que previne o Alzheimer. O que isso ensina a você? O que eu falei no começo do conteúdo. A palavra sagrado é você ter um sentido de vida, uma missão. Quando você tem uma missão, um sentido, você muda o sentido da sua vida, você começa a ser uma pessoa sagrada. Quer dizer, você tem problemas. Eu vou lhe dar um exemplo. Você tem problemas com seus filhos, ou você tem problemas com a família,
e você não busca um sentido de vida, o seu problema vai se agravar. Porque você não consegue mudar o seu filho, você não consegue mudar a sua família e você só consegue mudar a si mesmo. Então, quando Deus ele lhe dá um propósito, um sentido de vida, com a busca dele, Deus lhe dá uma missão, Deus lhe dá um sentido. Então, em vez de você correr atrás do problema das pessoas, onde você não vai encontrar solução de nada, você vai trazer problema para você. Olha só como acontece. Então, na mente daquela pessoa, quando eu era narcisista, nervosa e bipolar, eu botava o problema no mundo. Eu dizia que a minha mãe era ruim, o mundo era ruim, eu não tinha sorte com nada. Então eu só acusava o mundo e não achava a solução dos meus problemas. Isso é a loucura. Isso é a loucura. Você não consegue mudar o externo porque você não busca Deus para que Deus lhe mostre uma posição diferente de vida. Por isso que Deus diz que as pessoas que não buscam Deus, elas vão se tornando cada vez mais loucas, por ela não entender a própria vida. É isso que acontece. Olha só em que Provérbios 7:33 diz para você: achará castigo e vilipédio, e o seu opróbrio nunca se apartará. Você sabe o que é vilipédio ou opróbrio? Você não sabe. Se você não busca o fundamento das palavras, você lê e não entende o que a palavra está querendo lhe dizer. O opróbrio, Deus está dizendo que é grande desonra pública, degradação, vergonha e vexame. Isso é o opróbrio. O vilipédio, o que Deus está ensinando. O que é o vilipédio? Que Deus diz que as pessoas se transformam em opróbrio e vilipédio. Vilipédio é rebaixado. Uma pessoa vilipédia é rebaixada, indignada, desvalorizada. Então você não identifica os seus próprios erros, como eu, não via erro nenhum em mim. Então eu brigava, corria atrás de dinheiro, gastava o meu dinheiro em medicina, buscava a solução dos meus problemas onde eu não conseguia achar e eu vivia desvalorizada para mim mesmo. Não é desvalorizada para o mundo, para as outras pessoas. Porque eu tomava remédio para dormir, tomava remédio quando acorda, não me sentia feliz, era uma pessoa nervosa ao ponto de viver me tremendo. Chegou um tempo da minha vida que eu tomei remédio de dia e de noite, de dia para me acalmar, de noite para dormir. Então quer dizer, eu já era uma pré-louca, uma doença da alma. Isso é uma doença da alma. A Bíblia fala sobre a loucura. Se você pesquisar sobre a loucura, você entende. Mas no mundo espiritual, quando um ser humano ele chega ao estágio da loucura, Deus quer dizer que o ser humano ele está tão possesso de espíritos que ele não sabe o que fala, o que faz, o que age. Então, se você entender a necessidade de você buscar a Deus, por que as pessoas ignoram Deus? Porque as pessoas não sabem a necessidade delas. É isso que acontece. Elas não sabem a necessidade. Então elas acreditam estar tudo bem. Quando eu estou nervosa, eu tomo um remedinho. Quando eu estou ansiosa, eu tomo um remedinho. Quando eu estou chateada, eu tomo um calmantezinho. Então eu não me enxergo e na hora do problema, quem causou o problema? O filho, o marido,
Alguém causou o problema. Então, quando você não identifica a causa do problema, porque é Deus que mostra a causa para você. Quando você busca Deus, você já se ocupa de forma diferente. Quando você se ocupa da forma correta, Deus ali tem uma oportunidade de falar para você, de lhe mostrar uma direção correta. É onde as pessoas buscam a solução do problema em fontes erradas, ou se rende. Como no caso da mulher, eu vi ela com a mão cheia de comprimido, mas eu queria passar uma direção para ela ali, que ela tinha que buscar o conhecimento de Deus, mas não. Ali ela enche a mão de remédio, toma, depois vai para um neuro, vai buscar tratamento, vai para o psicólogo, vai para tudo, mas ela não vai para a fonte da solução do problema. E aí, com o tempo, o problema só se agrava. Quando você não acha a fonte do problema, você nunca pense que o tempo cura. Porque o tempo não cura. O problema se agrava na vida das pessoas. Então, é muito difícil o ser humano achar Deus sem buscar. Exatamente como Deus ensina. Então, quando Deus diz que o mundo vive como um louco, atrás de dinheiro, gastando dinheiro, atrás de solução do problema, onde ela não acha, é onde ela acha que Deus não existe, como muita gente acha. E até achar que Deus existe, mas não precisa eu buscar o conhecimento, é a loucura. Isso é a loucura do mundo. Então, as pessoas que buscam são pessoas sagradas. Ela busca o conhecimento, Deus começa a revelar para elas um sentido de vida diferente, ela começa a identificar os seus próprios erros, começa a se moldar, porque a mudança vem de dentro de você. Quando você muda por dentro, você vê a mudança fora. Então, quem não consegue acompanhar a sua mudança, ela vai começar a mudar de posição. Quando você não briga mais com seu filho, você começa a se moldar, né? Você não quer mais agir da forma que você agia. Isso já aconteceu comigo e eu vi uma mudança muito grande. Quer dizer, eu não brigo mais, eu não acuso mais o outro, eu não xingo mais. Então, a mudança foi em mim. Então, quando a mudança é em mim, eu consigo ver a mudança no outro. Eu consigo ver o meu filho mudando. O meu filho mudou comigo, porque eu mudei. Então, se você não aprende o que Deus ensina, você busca a solução do problema onde você não vai achar. Porque a medicina, ela ensina a causa da doença. Ela diz o diagnóstico da doença, da bipolaridade, do nervoso, do narcisismo, mas ela não consegue trazer a cura. Isso é doença da alma. A ciência não traz. Então, se você sabe disso, você sabe que precisa mudar de posição. Eu preciso mudar os meus hábitos, as minhas escolhas, para poder eu achar a solução dos meus problemas. E não viver se tremendo, tomando comprimido, tomando Neprazol, buscando a solução do problema onde não vai encontrar. É isso. A palavra Deus é a solução dos seus problemas. Quando você encontra Deus, você encontra 90% da solução dos seus problemas. Porque muitas vezes os nossos problemas estão na gente, está no nosso interior. Então, o que é o difícil da cegueira espiritual? É o ser humano não encontrar-se a si mesmo.
não saber a causa de nada e viver apenas com o diagnóstico na mão. Eu sou nervosa, eu sou bipolar, eu sou temperamental, eu sou tudo. Mas cadê a cura? Aí as pessoas vivem no automático, ganhando e gastando dinheiro, buscando a felicidade em fontes erradas, buscando a solução dos seus problemas em fontes erradas, por não buscar a Deus. Então essas pessoas que não buscam a Deus, ela não acha a solução do problema. É isso que Deus ensina. Então veja que quem é o errado é Deus, que as pessoas dizem que não existe, ou são os próprios seres humanos que fazem deles o seu próprio Deus. Elas fazem crença. Elas creem que Deus é o que elas querem. Como eu vi no comentário um homem dizer que o povo cria o seu Deus. O povo cria, quer dizer, para ele Deus não existe. Então, quando ele tem os problemas, que com certeza um ser humano desse tem, ele vai para a medicina e vive ali, no automático, ganhando, gastando, um comprimido hoje, outro amanhã, até uma doença mais grave que a medicina não cure, né? Que a medicina não é tudo. Pela medicina se avançar, o avanço da medicina, ela causa a descrença no ser humano do que Deus ensina. Se você estudasse sobre a ciência, você aprendia mais ainda que Deus existe. Você sabia que todos os dias um médico se suicida? 70% dos médicos não acreditam em Deus. Por eles viver tirando doenças, curando pessoas da forma deles. Então eles não acreditam no sobrenatural. Quando ele ouve algum depoimento, alguma pessoa dizendo que foi curada por Deus, eles que não acreditam em Deus, eles acreditam que houve algum erro no exame. Foi alguma coisa no exame que deu errado e aquela pessoa está enganada. Você acredita que é isso que eles acreditam? Eles acreditam que Deus não existe. Todos os dias um médico se suicida. Para você ver que o dinheiro não é tudo, a ciência não é tudo e as pessoas é que têm que estudar o espiritual da forma correta para achar a cura dos seus problemas totalmente. Quando Deus lhe dá uma missão, quando Deus revela aos seus olhos o que é errado e o que é certo, quando Deus lhe transforma em uma pessoa sagrada, curada, com a sua sanidade mental no lugar, você entende que Deus é muito real. E você passa a não entender os seres humanos que acreditam não precisar buscar a Deus. Elas acreditam em Deus só na palavra, só a palavrinha Deus. Mas ela não acredita no que Deus ensina. Ou não acredita que precisa buscar. Como eu já ouvi muito as pessoas dizer, eu creio da minha forma. Então, da forma de si mesmo, sem buscar o conhecimento da forma do Espírito, quer dizer, ela crê da forma dela, ela limita o Espírito Santo. Ela crê da forma dela. Então, da forma dessa pessoa que não crê como Deus ensina, não precisa buscar. Eu não preciso me ocupar com Deus. Eu não preciso buscar o conhecimento de Deus. Mas na hora que está ali nervosa, ela precisa ir para o chá, ela precisa ir para psicólogo, ir para neuro, para algum lugar ela precisa. Então, quando você identifica
que as escolhas são erradas, não de buscar a ajuda. Claro, a gente precisa buscar ajuda. Eu busquei muito. Eu busquei neuro, eu busquei hemoterapia, que tira o sangue da veia e aplica no músculo. Eu busquei tudo o que você pensar. Mas eu só achei a cura de tudo quando eu achei o Espírito Santo. E não é algo que pode ali comprar. Onde você achou? Eu não posso te dizer. Você tem que achar o Espírito Santo dentro de você. É a cura da alma. Então, como pode a doença acusar na fezes? Né? A bipolaridade, a doença dos nervos, esses tipos de doença que é da alma da pessoa, acusar na fezes. Veja que o mundo espiritual é real. Muito bem acusa, mas a cura é preciso você identificar no mínimo que precisa. Eu sou assim e eu preciso mudar. Eu preciso buscar o Criador do mundo para que Ele me mostre as minhas causas, as minhas doenças. E as pessoas não querem perder tempo com Deus, como se não fosse necessário. Mas quando você ouve as palavras corretas, o que Deus está ensinando na Bíblia, você diz, é real. Eu preciso buscar. Para a minha cruz não ir ficando mais pesada. Quando você tem escolhas erradas, a sua cruz vai ficando mais pesada. O problema vai piorando com os anos. E aí depois que piora, você não acha a cura mais, a não ser no Espírito Santo. É onde a pessoa vive perdida, sem encontrar e acredita que ele não existe. Eu fui curada de todas essas doenças, bipolaridade, narcisismo, doença dos nervos, e eu cheguei a esse ponto mais crítico da doença da alma, que é a loucura. Eu cheguei a esse ponto de não lembrar de nada, nada. Foi um tempo para eu ir voltando à minha sanidade mental, mas a medicina mandou eu buscar a cura com os médicos. E eu fui para a Bíblia. E aí quando eu comecei a orar e buscar o conhecimento, eu fui identificando como o ser humano vive enganado. Como ele vive enganado na Terra. Achando que Deus não existe. Ou que não precisa buscar a Deus. Esperando a morte, a doença e o problema, porque é isso que as pessoas já sabem, de ver, né? Ela vê que todo ser humano morre, então ela espera. Eu sei que eu vou morrer. Eu sei que tudo vai acabar. Tá escrito, tá determinado. Mas aí ela não acha que precisa buscar. Isso é a loucura para Deus. Deus deixa bem claro na Bíblia, na palavra dele, que para Deus essas pessoas, elas são loucas em crer em Deus da forma delas e não crer como Deus ensina. Eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário para ajudar esse conteúdo a chegar na mão de pessoas que realmente precisam, que é muita gente. Eu conheço muita gente doente, mas eu não posso obrigar as pessoas a buscar a Deus como eu busquei. Eu não posso nem sequer esperar que a pessoa escute um vídeo desse por completo, porque tem pessoas que não ouvem o vídeo todo. Na metade do vídeo ela já não tem paciência. E ela diz, conheço pessoas que dizem a mim, se um áudio do WhatsApp tiver 5 minutos eu não escuto, eu não tenho paciência. Então veja que cada vez vai ficando pior para o ser humano buscar a cura do problema, por ele achar que não tem problema nenhum, não é verdade? Eu peço para você que você deixe o seu comentário e até o próximo vídeo.